Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar os diversos tipos de visualização que estão disponíveis no Conexus. Você deve ter notado que em vários vídeos a gente sempre estava utilizando o gráfico de barras. E até mesmo quando você gera uma visualização nova no Conexus, a priori ele seleciona o gráfico de barras como sendo o gráfico padrão. Por que isso? Porque o gráfico de barras ele te dá uma visão geral do conjunto de dados que você está analisando. Veja que nesse caso, você está colocando o ano, trimestre, mês e o valor total. E o gráfico de barras, ele te dá uma noção geral de todo o faturamento durante todos esses anos, trimestres e meses. Então, de cara aqui, você já consegue visualizar que 2004 2005 teve um faturamento muito inferior aos outros anos. E que o ano de 2008 teve um faturamento bem elevado, ou seja, bem diferenciado em relação aos outros anos. Então assim, o gráfico de barras, ele te dá uma visão geral do conjunto de dados. Obviamente, esse gráfico não vai ser interessante para todas as situações. Quando você tiver dúvida de qual gráfico utilizar, você pode procurar aqui a ajuda do Conexus. Você vem na ajuda aqui e você tem um tópico aqui no passo 3, você tem um tópico específico para visualizações. Então aqui nesse tópico você consegue visualizar, você consegue ajuda para todos os tipos de gráfico que estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, o gráfico de barras, ele te fala aqui para que utilizar o objetivo e te dá alguns exemplos que talvez sejam interessantes para a sua análise em questão. Ok? Nesse caso aqui a gente vai só mostrar alguns exemplos de gráfico. Né? Para esse caso que está aqui na tela, se você quiser uma abrangência geral dos dados, esse aqui é o mais indicado. Agora suponha que você tem uma pergunta. Eu quero saber qual cliente, deixa eu voltar com o ano aqui, qual cliente que faturou mais, para qual cliente eu vendi mais em 2008. Você pode vir aqui, filtrar 2008, manter somente esse valor. Ok? Aí ele mantém o mês e o ano. Agora, o que você pode fazer? Você pode colocar o cliente. Mas como você quer saber só em 2008, você não precisa mais do mês. Então você pode remover. Mesmo assim, o gráfico não ficou tão legal. Talvez você quer saber a participação do cliente. Você tem uma visão geral. Mas você queria uma visualização de que visualizasse a contribuição de cada um. Como você já filtrou o ano, você já pode tirar o ano aqui, que ele não faz mais sentido. Só tem o ano de 2008 nesse caso. Então você põe o cliente e você tem aqui uma visualização que é de bolhas, por exemplo. Veja como fica bem melhor. Então aqui você sabe que em 2008 o cliente, esse cliente aqui, com esse código, foi o que mais representou para você, o mais significativo. Outras visualizações que estão que ressaltam a contribuição dos valores por exemplo, essa daqui do Trimap. É muito parecido com a do bolha, só que nesse caso você divide uma área e ele vai dividindo em retângulos a participação de cada um dos seus clientes, nesse caso aqui. Uma visualização interessante que eu queria mostrar e que eu ainda não mostrei aqui é relativo ao mapa de calor. Entendeu? Então deixa eu voltar aqui, eu vou voltar o gráfico na versão original, na situação original. Para isso eu vou ter que remover todos os filtros que eu fiz e vou colocar ele numa versão aqui com todos os dados. Vou colocar do jeito que ele estava aqui com as barras normais. Agora suponha que eu quisesse analisar mês a mês, ano mês a mês, como foi o faturamento. Se eu vier aqui e mudar por tipo de mapa de calor, veja a visão interessante que ele vai me dar. As partes mais significativas são as partes mais escuras e as menos significativas as mais claras. Então eu posso ver aqui que o ano mais, olha só, você vem no ano de 2008 em julho, você olha de cara, você já sabe nessa matriz que 2008 em julho foi o ano que foi mais significativo em termos de faturamento. Ok? Se você quiser analisar contribuição de várias dimensões, você tem um gráfico muito interessante que é o de explosão. Então você quer saber por origem e destino como que foi a evolução por origem e destino. Você vê
Vem aqui no explosão. E aí você tem para o destino Brasil, o que mais vendeu foi esse aqui para Colômbia. Para o destino Colômbia, o que mais vendeu foi Índia. Então assim, você tem a origem de onde foi faturado e o destino. Então você sabe que a origem, o que ela representa, essa origem em relação às outras origens, e o que essa origem, qual foi as vendas dela para cada um dos destinos. Ok? Então esse explosão é legal para quando você quer avaliar a medida em várias dimensões. Okay? Então você quer avaliar o valor total nesse caso em várias dimensões, na origem, no destino. Você pode colocar produto, pode colocar cliente, enfim. Você avalia vários cenários. Deixa eu ver mais algum interessante aqui. Tem gráficos, por exemplo, de linha e que são mais tradicionais, que você conhece muito no Excel, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui trimestre e mês. E aí eu vou colocar o gráfico de linhas, eu vou mudar para o gráfico de linhas e ver o resultado. Você nota que agora, deixa eu tirar esse 2004 aqui que não tem muito sentido nesse caso. Você nota que agora ele mostra um gráfico em matriz, onde cada coluna é o ano e cada linha aqui é o trimestre. Então é interessante que você compara. Olha que legal, você pode comparar no ano de 2005, você pode comparar trimestre a trimestre desse ano, como pode comparar o primeiro trimestre de todos os anos. Então você consegue ter uma visualização interessante nesse caso aqui. Você consegue ver tanto verticalmente como horizontalmente, você consegue realizar essa comparação. Se você tem uma variação desse gráfico que é o gráfico de áreas, né? Ele é muito parecido com isso. Só que ele, ao invés de fazer linha, ele cobre com área. Talvez, dependendo ele gera um impacto de visualização melhor. Você consegue visualizar melhor o preenchimento, né? E por último você tem aqui o gráfico de pizza. Tem outras opções, mas eu vou me conter aqui com essas opções. E se você tiver alguma dúvida, você pode olhar aquela seção do Help que eu falei para vocês. Nesse caso aqui você tem um gráfico de pizza e ele analisa a contribuição de cada mês, né, no trimestre. Então esse aqui é o mês de janeiro, esse aqui é o mês de março e esse aqui é o fevereiro. Então você vê que março contribuiu mais. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar nesse vídeo. E, enfim, a visualização depende muito da criatividade da pessoa, depende muito do como a pessoa está utilizando e ela saber exatamente para cada tipo de conjunto qual tipo de visualização ela vai ser melhor, né? Vai ser mais adequado. Então eu aconselho que vocês dêem uma olhada no Help. Essa sessão que eu mostrei anteriormente é muito interessante e com certeza vai ajudar muito vocês nas análises que vocês estiverem fazendo aí.